Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Lendo Mentes. Eu sou o Leonardo Weiner, eu sou apresentador e hoje eu estou com o Hermano aqui, psiquiatra, para estar conversando sobre um tema que tanto ele quanto eu nós somos muito apaixonados, que é arte no meio da psicoterapia, no meio do trabalho com saúde mental. Então, assim, Hermano, antes da gente começar, eu quero só estender a minha gratidão de tu estar tirando tempo hoje, Uhum. num domingo, né? Então, Ah, ainda mais especial, queria te agradecer por estar tirando esse tempo e por estar conversando aqui comigo, conversando aqui com a audiência. Sei que talvez a nossa audiência em algum lugar pode ser meio parecida, mas eu acho legal a gente estar conversando com outros profissionais. Então, muito obrigado por estar tirando o tempo e estar aqui comigo. não, então, muito boa tarde. Só fazendo uma pequena correção, eu sou residente de psiquiatria, estou no último ano Uhum. agora e agradeço imensamente o convite, recebi esse convite do Léo para falar sobre saúde mental e arte. Achei um tema ao mesmo tempo interessantíssimo, mas desafiador. Como é que a gente vai encaixar isso aqui numa forma de podcast? Então, justamente por ter esse fator desafio, topei realmente na hora essa coisa toda, Uhum. também empolgado para essa conversa. Então, muito legal, assim, Hermano. Então, assim, queria te pedir, assim, para a gente começar aqui o nosso podcast, conta um pouquinho para o pessoal, de onde é que tu vem, como é que é a tua trajetória no meio da saúde mental. Tu falou que está terminando aí a residência em Uhum. psiquiatria, logo mais, o psiquiatra ali certinho, todo certificado. Ah. Mas conta um pouquinho para o pessoal como que foi o teu progresso e como foi a tua trajetória até tu chegar onde tu está hoje. Certo. Então, eu tenho uma trajetória um tanto quanto inusitada dentro da medicina. Eu sou fortalezense de nascença, nasci então Fortaleza, Ceará. Estou fazendo a residência de psiquiatria em Curitiba, né? Então, quando Uhum, eu me formei, passei por alguns vários percalços. Então, às vezes, como todo estudante, a gente tenta ali meio que encontrar umas fontes de renda extra no meio da faculdade. Eu encontrei a uhum, minha, mas de uma maneira então, digamos assim, não muito óbvia. Eu fui músico de rua na época uhum, da faculdade. Esse foi um período ali imensamente feliz da minha vida. A gente se divertia bastante, ajudava a estar ali comprando as apostilas, etc. Quando eu me formei então em medicina, eu me mudei aqui para o sul, já morei no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, estou morando no Paraná. Eu gosto de dizer que eu zerei a região sul, mas eu fui trabalhar na saúde indígena. Então, eu passei aham, 3 anos ali na saúde indígena, realmente, primeiro ali no Rio Grande do Sul, no município de Nonoai, depois fui para uhum, Chapecó. E também foi uma experiência que não tem como dissociar da minha história, realmente. Foi algo que levou uma certa coragem. Todo mundo disse que eu estava com um parafuso a menos quando eu disse que ia sair de Fortaleza para me aventurar na saúde indígena da região sul do país. uhum. Mas se eu pudesse voltar no tempo, faria isso de novo, porque isso construiu uma maturidade em mim que eu não sei nem explicar qual a relevância disso. E eu teria talvez permanecido na saúde indígena por um tempo, até que veio a pandemia e, devido a toda aquela situação que a gente estava vivenciando, acabei, nesse momento, direcionando meus estudos para a residência de psiquiatria, que era um projeto que eu sempre quis. Entrei na Aham. faculdade de medicina querendo ser psiquiatra. Acho que desde os meus 15 anos de idade eu quero ser psiquiatra, porque eu tinha. Na verdade, eu comecei lendo alguns livros de psicologia, na verdade, filosofia, etc. E aquilo foi meio que ressoando comigo. Nossa, será que é possível encaixar isso que eu estou aqui achando tão interessante, o pessoal explicando o ser humano com medicina? E hoje em dia eu vejo que é perfeitamente possível e é maravilhoso, realmente, quando a gente consegue encontrar esse encaixe entre essa Uhum. coisa subjetiva e essa coisa científica. E, ao longo desse tempo, tenho aí prosseguir na minha carreira. Tenho meu perfil no Instagram que eu adoro, então, trazer um pouco desses pensamentos que vão surgindo sobre não só a parte científica, mas a parte filosófica, psicológica, e vou ali colocando algumas coisas de música. Sou músico amador, acho que no sentido mais fidedigno dessa palavra, nunca trabalhei efetivamente como profissional, não em termos Uhum. formais, digamos assim, e também gosto de compartilhar ali alguma coisa nesse sentido com o pessoal. Então, de forma aí mais ou menos resumida, seria essa a minha trajetória pela medicina, pela psiquiatria e pela saúde mental como um todo. E que legal, eu acho que conversa muito com o que a gente vai trabalhar hoje, né? Quando tu fala Uhum. dessa tua trajetória, onde tu trabalha com a população indígena, faz com que a gente pense também nesses aspectos sociais, culturais e como é todo Sim. até esse clash de culturas, né? Tô saindo de Fortaleza, vindo para Nonoai,
Bom, eu sou gaúcho, então eu entendo realmente Sim. o que é Nonoai no que tange o estado aqui. Então, sair de Fortaleza, ir para Nonoai, Chapecó e agora Curitiba, todo esse clash, realmente, essa mistura de culturas, como isso também impacta no nosso cuidado com os nossos pacientes e da gente poder Sim. entender Não. de onde vem aquela pessoa, daquela origem e como aquela pessoa se construiu e chegou onde está ali na nossa frente, seja no ambiente de psicoterapia ou até no ambiente mais psiquiátrico mesmo. Então, muito, Uhum. muito interessante. Eu acho que só corrobora com o que a gente está conversando aqui hoje. E Sim. daí De fato. eu queria já começar te perguntando assim, né, irmão? Uh, cara, como é que tu vê os aspectos não só artísticos, mas vamos começar de uma forma mais abrangente e a gente vai afunilando para chegar nisso. Mas Uhum. como que tu vê esses aspectos sociais, culturais, entrando em cena num atendimento clínico? Como é que tu vê a importância disso, principalmente na tua prática? Pronto. Eu acho que é uma excelente pergunta essa, porque nós, enquanto profissionais de saúde mental, muitas vezes a gente não está atento, ou pelo menos não totalmente atento a um ponto fundamental, que a gente trabalha com pessoas, com diferentes pessoas. E Na existem teoria deveria estar muito diversos tipos de atento, né? pessoas. Porque, às vezes, o que a gente tem na nossa mente é que a gente vai trabalhar com um indivíduo que ele é, talvez, muito semelhante a gente, que ele tem, talvez, anseios que talvez sejam um tanto no máximo distantes, mas a gente às vezes não está preparado para pegar uma pessoa que ela é diametralmente oposta a tudo que a gente entende ali como visão de mundo, visão sobre a vida, visão sobre si mesmo. Então, eu gosto muito de dar esse conselho, por exemplo, para acadêmicos que às vezes a gente está acompanhando, que quanto maior o seu repertório de pessoas com as quais você interage, com as quais você tem contato, melhor profissional você vai ser. Então, essa eu acho que é uma dica de ouro para qualquer profissional de saúde mental. Busque conhecer os diferentes tipos de pessoas, interagir com os diferentes tipos de pessoas, porque isso te torna uma pessoa mais, digamos, profunda na visão do ser humano que está ali chegando para você. Isso te ajuda a não ficar, às vezes, tão desconectado que seja de uma realidade que pelo menos você já foi apresentado. Senão a gente se perde nessa coisa da bolha e a gente não consegue furar. Às vezes a pessoa está precisando de uma atenção que vai fora totalmente da sua bolha, que não tem nada a ver ali com a história de vida que te foi permitida viver. Então, se você já tem esse repertório construído, isso expande muito o seu mundo, literalmente, né, digamos assim. Então, esse contato com culturas, com pessoas, com mundos diferentes, eu acho que é essencial para ser algo ali buscado para além dessa formação meramente técnica, né? Que às vezes a gente se apega demais. Perfeito, e eu acho que daí entra até naquela questão que a gente fala tanto de práticas baseadas em evidências e da gente poder Uhum, levar em consideração realmente esse aspecto idiosincrático, ou seja, da subjetividade do indivíduo, daquela pessoa, entender a cultura, entender de onde vem, e lembrando que não é papel do nosso paciente nos educar e da gente poder fazer esse processo de se educar e poder buscar compreender todas essas questões que devem e entram em contato com o nosso tratamento, porque o nosso tratamento ele não é feito num laboratório, paredes uhum, brancas e tudo super controlado. A vida está acontecendo na medida que a gente está fazendo a terapia, o tratamento psiquiátrico, e se a gente não leva isso em consideração, talvez a gente está fazendo um trabalho muito, muito superficial sobre o que a gente realmente quer fazer com aquela pessoa, né? O que a gente quer realmente uhum, trazer de benefícios para aquela pessoa. uhum. Perfeito. E o ponto fundamental realmente é que se você não faz dessa forma, não funciona, né? Então, esse é o ponto Exato. fundamental. Não adianta você simplesmente desprezar ali a história, a cultura da pessoa. E não, mas ó, o artigo científico mais recente que saiu, ele diz que é assim, então é assim que você vai fazer e te vira se você não fizer, é culpa sua, porque eu sou um profissional bom, olha como eu sou atualizado, olha como eu li todos os livros e todos os artigos. E você vai ficar com esse conhecimento ali, certo? Podendo ser algo do qual você vai se gabar, mas você não vai construir aquela relação terapêutica que é um pilar tão fundamental do processo de melhora de um paciente que procura sua ajuda, digamos assim. Perfeito, perfeito. Eu acho que isso que tu traz é fundamental para a gente entender que
práticas em Uhum. saúde envolvem o que tu falou na tua primeira fala, é contato com o paciente, com uma outra vida, e de como tu Uhum. tá realmente buscando entender o que que aquela pessoa está passando e como a gente pode estar trabalhando com isso de formas diferentes. E daí eu Uhum. queria já direcionar a nossa conversa e ir para um lado um pouquinho diferente, a gente poder entrar nessas questões culturais até mais artísticas. Uma pergunta bem ampla. Como que tu vê Uhum. o aspecto artístico, seja de música, seja de artes, no meio da psiquiatria, no meio da psicologia? Digo tanto Uhum. no que tange tratamento, mas no que Sim. expande tratamento. Como que tu vê isso? Então, pronto, senta que lá vem conversa, porque adorei que essa pergunta foi bem ampla, porque ela merece realmente uma Uhum, resposta bem ampla. E como a gente já começou a falar, por exemplo, dessa coisa das diferentes culturas, dos diferentes contextos, isso é algo que merece a nossa atenção. Se você para ver a própria história do ser humano, desde quando existe a arte? Desde quando existe o ser humano, no final das contas. Você pega ali os homens da caverna, o pessoal com as pinturas rupestres, com simbologias associadas. Então, às vezes a gente não para pensar que a arte ela é algo que está ali inerente à natureza humana. Não tem como você ser humano e desprezar que existe uma coisa artística ali dentro de você pedindo para ser expressada, para sair ali dentro de você. Então, esse é um primeiro ponto ali muito fundamental, porque, certo, várias coisas diferenciam a gente dos outros animais, dos outros mamíferos, primatas, etc. E uma delas é esse apreço aí pela arte. Se a gente vai falar, então, dos benefícios disso, a gente tem que entender que isso é algo que está ligado à nossa própria natureza. Se a gente está desconectado da arte, a gente está desconectado de nós mesmos, digamos assim, né? E isso, para a gente falar certo, talvez dos benefícios da arte dentro de um processo de acompanhamento psiquiátrico, psicoterápico, às vezes é importante a gente definir o que é isso. A gente está falando sobre arte, mas certo, o que, que é isso, o sim. que, que significa. E não sei se você tem talvez a sua definição sobre esse conceito, alguma definição particular. Eu penso até que é tão abrangente que é muito difícil a gente poder fazer uma discriminação do que é o que não é arte, mas eu acho que entra mais no conceito do que é, do que mexe com a gente, do que entra nesse aspecto de criatividade, seja Sim. num, de uma pessoa entrando num trabalho lá com design gráfico, com coisa de inteligência artificial, desde pintura, desde música. Eu Uhum. sei que eu sou uma pessoa muito ligada à música e como a música faz parte importante da minha vida e do meu processo de psicoterapia. Então, Uhum. eu sei quanto isso pode ser importante. E daí para ti, o que é arte e como é que tu vê isso? Pois é, então eu não sei se atualmente existe uma definição oficial que está aí listada, não fui atrás ali de buscar. E eu tenho para mim que, sabe, não lembro, na verdade, se eu li esse conceito em algum lugar ou se eu meio que fabriquei nos meus pensamentos, mas eu gosto de pensar que arte é aquilo ali que conecta e que revela ao mesmo tempo, né? Eu Ah, acho que esse legal. conceito ajuda bem a gente a entender até como é que a gente pode realmente instrumentalizar essa coisa em benefício da nossa saúde. Porque abordando esses dois pontos, o conectar e o revelar, por que que a arte ela conecta? Tem até o Carl Rogers, né? Ele fala bastante Uhum, sobre esse aspecto, sobre como a criatividade, que realmente é o processo ali fundamental da arte, ela não é algo só seu. E eu acho bem legal essa percepção das coisas, porque se eu crio alguma coisa, se eu estou ali criando a minha arte, normalmente isso surgiu a partir de alguma inspiração. Eu vi alguma coisa, eu ouvi alguma coisa, eu senti alguma coisa, e esse fator externo, ele me gerou uma inquietação. A partir dessa inquietação, alguma coisa surge dentro de mim que eu vou tentar, então, materializar, vou tentar fazer uma alquimia interna e uhum, realizo ali a minha criação. Uma vez que eu fiz a minha criação, eu vou, a partir dela, gerar inquietação em outras pessoas. Seja ali, talvez, o mesmo sentimento que surgiu em mim, seja ali, talvez, uma interpretação própria da parte delas. Então, eu acho bem legal isso de você perceber que a arte está conectando o passado com o presente e com o futuro. Foi algo ali, algo externo a você que te gerou uma inquietação, que se materializou de alguma forma, que de alguma forma então vai ser ali distribuído para outras pessoas de alguma forma até inclusive que transcende ali a própria vida, né? Você vai e a arte fica. Então, eu acho que é uma visão legal e trazendo outro ponto, conexão e revelação, eu acho legal de pensar que a arte é algo que revela principalmente coisas sobre o mundo, sobre a gente e sobre os outros também. E uhum, existe uma discussão que eu acho bem polêmica, e eu tenho a minha visão sobre isso. Muita gente
tem a percepção de que arte é aquilo que é belo, aquela coisa clássica, aquela coisa ali, digamos, vistosa para os olhos, que causa... Esteticamente Sim, estética. bonita, né? Uhum. Eu não sei se você concorda com isso ou não, se você tem essa visão também. Eu particularmente discordo, porque quando a gente então fala sobre revelar, certo, a beleza ela pode revelar na gente a nossa capacidade de contemplação, ela pode lembrar a gente sobre a própria beleza do mundo, da vida, Uhum. mas aquilo que não é belo, dentro aí do adjetivo que você quiser utilizar, também revela muita coisa, né? E a gente E ser quão lembrado disso é muito subjetivo é fundamental isso? também. E quão subjetivo é isso? E o que que é belo Sim. para um não vai ser belo para o outro, e da mesma forma, eu acho que o que tu fala, principalmente dessa questão do Carl Rogers, me faz lembrar do que a Christine Neff ela fala na autocompaixão, quando ela diz no que tange que existe uma humanidade compartilhada. E quando tu Uhum, fala com disso da certeza. arte, eu penso muito nisso, né? De como a gente pode ter essa humanidade compartilhada, de que a gente não está sozinho e que na verdade há essa Sim. conexão e como a arte nos conecta. Quando tu falou isso na hora, me trouxe assim. Eu não fui no show Uhum. do Coldplay, mas sempre que tu vê o show do Coldplay, o flow das pessoas, ou seja, esse estado Sim, compartilhado que perfeito. todos estão ali, é incrível e realmente vira um espetáculo. Ele não é só sobre as músicas, mas é sobre essa conexão das pessoas. Sim. Sobre aquela coisa que está ali momentânea, mas que é tão para além do momento, né? Se a gente vê dessa forma. E realmente, essa coisa do revelar, isso é muito, muito interessante, porque muitas vezes a arte, aquela coisa que está chegando até você, ela vai te servir como um atalho para talvez você acessar sentimentos, percepções que talvez já estavam ali dentro de você, mas que você nunca encontrou o caminho até aquilo. E quando você olha, você até pensa, nossa, realmente era exatamente isso aqui que eu pensava, era exatamente isso que eu achava também, era exatamente isso que eu enxergava. Então, essa revelação é muito fundamental. E mais do que isso também, às vezes ela vai revelar um lado seu que talvez não seja aquele lado que você gosta de perceber que está sendo revelado. E isso também é muito importante. E vai ter a ver com essa discussão da arte estética. Não sei se você já viu, por exemplo, a história do Andy Warhol, né, que era uma artista ali da Sim, cultura sim. pop. Então, eu gosto muito dessa história para ilustrar uma seguinte situação, porque existe aquele caso ali muito famoso que, dentro de uma exposição de arte estética, ele chegou lá e fez aquela exposição dele colocando aquelas pinturas com lata de sopa. E o pessoal ficou revoltado, fulo da vida, querendo matar o Andy, porque não, isso aqui é um absurdo, ele está ali sabotando a arte, ele está comprometendo a coisa toda. E eu acho muito fascinante isso, se a gente se coloca como espectador dessa cena. Imagina que tem uma pessoa ali olhando um quadro com uma lata de sopa e ela está furiosa, querendo matar um outro ser humano só porque tem uma lata de sopa ali na frente dela. Se isso não é algo profundamente revelador sobre essa pessoa, eu não sei mais o que é, não. Então, olha a capacidade de uma mera lata de sopa estar gerando um sentimento ali, uma emoção profunda que revela muito possivelmente a natureza dessa pessoa para diferentes outros Uhum. contextos. E se ela percebe isso, isso pode ser realmente até um exercício de autoconhecimento, para ela entender o que perturba ela, o que frustra ela. E a gente ser lembrado sobre esse lado nosso é muito importante também. O Jung já falava que nós somos luz e sombra, às vezes a gente só quer ver o nosso lado de luz, a sombra a gente renega, a gente finge que não existe, Exato. e a gente quer que o nosso meio ele apenas nos faça acreditar que nós somos seres ali imaculados, e nós não somos, porque a própria vida não é dessa forma, né? Então, isso eu acho que é algo bacana, que é algo que é realmente inerente à próprio processo artístico. E quando eu trago, então, essas duas vertentes do conectar e revelar, isso traz, talvez, algumas maneiras da gente entender como a gente pode usar a arte para em benefício da nossa saúde, porque isso vai ter, talvez, outras duas formas. Eu gosto de trazer que a arte, certa, ela pode te beneficiar a partir do momento que você cria ou a partir do momento que você consome. As duas formas ali Exato. são muito válidas. Às vezes é muito mais acessível você consumir do que você criar. A criatividade não é algo ali que vai ser, talvez, expressado por todas as pessoas, mas qualquer um de nós teria, talvez, o acesso para o consumo dela. Mas das duas formas, elas são bem interessantes. Então, se a gente fala de como certo, a arte ela pode ser benéfica para a saúde mental, vale a pena olhar para esses dois perfis. Porque, primeiro, né, o criador, digamos assim, você trouxe essa questão da criatividade e arte tem tudo a ver, e eu acho bem curioso uma questão, porque eu mesma me identifico com isso, talvez,
a maior parte das pessoas criativas que eu conheço, elas não trazem o processo de criar como uma demanda, como uma tarefa. Ah, vou ter que criar. Muitas vezes é mais algo que está vindo que ela precisa ali atender esse chamado. Ah, eu nem queria estar criando, mas está vindo em mim a necessidade de criar, vou ter ali que ir e criar. É como se fosse uma coisa dentro dela gritando para ser colocada para fora, e eu vou ter que dar um jeito ali de atender essa coisa. Eu sinto muito isso, gosto de escrever bastante. Muitas vezes parece que num lampejo veio um texto, sei lá, de 20 páginas escrito na minha mente. Nossa, vou ter que parar e escrever isso aqui, não tem outro, porque senão vou ficar inquieto, vou ficar aqui perturbado, então talvez isso aqui se perca, e eu acho que era algo que mereceria ser materializado. Então, esse já é um primeiro ponto, porque às vezes a pessoa está num sofrimento, principalmente porque ela não está tendo essa oportunidade de colocar para fora isso que está gritando dentro dela. E a criatividade tem tudo a ver com personalidade, isso é um traço de personalidade. Se a gente pega o modelo dos 5 fatores, né, que é o Big Five, o primeiro deles é a abertura à experiência. Quanto mais abertura você tem, mais criativo você é. E se você sabe disso, se você tem a percepção de que a sua natureza é uma natureza criativa, é muito, digamos assim, contra-terapêutico que você tente anular essa coisa dentro de você. Tem muita gente sofrendo, Porque vira principalmente uma porque são inibição, né? pessoas... Vira uma inibição de um aspecto Sim, tão inerente da tua personalidade que, de novo, sim. até o sofrimento causado por isso, né? Uhum. De uma forma ou de outra, de uma certa repressão sobre um instinto, talvez a gente possa colocar como essa palavra, ou até uma inclinação maior de produção, né? Uhum. Sim, com certeza. Então, imagina que você pega uma pessoa profundamente criativa e você coloca no ambiente ali sem graça, repetitivo, aquele trabalho onde ela vai fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito, onde a criatividade ali não tem apreço, não tem espaço. Essa pessoa ela vai adoecer mentalmente, não tem como. E o caminho para isso não vai ser fazer ela aceitar, gostar, vai ser você encontrar um meio de trazer para fora aquilo que está gritando dentro dela. Então, esse é um ponto fundamental. Às vezes a pessoa está nesse sofrimento porque ela não está tendo ali um ambiente, uma experiência que proporcione ela expressar essa coisa toda. Então, esse já é talvez um primeiro ponto para você estar atento, se talvez o motivo pelo qual você sofre é porque você não está criando aquilo que precisaria ser criado. E o segundo ponto que vai tocar nessa coisa do criador é que a arte acaba sendo também um mecanismo ali de defesa, de regulação emocional, de você Uhum. até expressar aquela dor de uma forma mais funcional. Isso aí, se a gente pega para a psicanálise, o Freud chamava ali dos mecanismos de defesa do ego e tinha a sublimação, que é quando você, a partir de alguma dor, a partir de algum desconforto, você materializa aquilo de uma forma saudável numa criação, digamos assim. Então, por isso que a gente vê, se a gente pega a maioria dos artistas, eles têm normalmente uma história ali um tanto quanto, digamos assim, desconfortável, para dizer o mínimo, né? Quando a gente não vê, por exemplo, histórias trágicas. E faz todo sentido se você parar para pensar. Às vezes, a forma que eu consigo aliviar a dor daquela tragédia é através da criação, porque eu consigo, talvez, expressar aquilo que eu não conseguiria expressar de outra forma, eu consigo trazer para perto de mim pessoas que eu não conseguiria trazer de outra maneira, eu consigo até dar sentido, talvez, àquela coisa toda. Nossa, eu tive um passado ali catastrófico, horrível, mas que horrível que isso aconteceu, que lamentável que isso aconteceu, mas pelo menos isso talvez virou um combustível para eu conseguir trazer, então, criar algo que é importante, que vai tocar outras Com pessoas, certeza. e a partir disso você até conecta ali o seu passado com o seu presente. Então, isso é um poder muito fundamental que a arte tem de dar sentido à coisa toda, né? Com certeza, e eu fico pensando até quanto que isso não faz um processo de validação de outras pessoas que também passaram por histórias similares ou até distintas, mas que se conectam, que quando em contato com a arte, seja uma música, seja uma pintura ou o que for, como isso conecta. E daí eu Uhum. fico me lembrando de alguns artigos, né, que vão falando, que vão avaliar, por exemplo, como a utilização de algumas músicas elas ativam regiões cerebrais específicas, como por exemplo a amígdala, que a amígdala a gente sabe que tem, Uhum. se a gente for olhar, por exemplo, para Ledo, que é o autor do livro Cérebro Emocional, que o Jeffrey Young ele se baseia muito quando ele vai falar da terapia do esquema, que é uma abordagem psicoterapêutica bem importante na nossa contemporaneidade. Ele vai falar como a gente tem ativações de memórias emocionais associadas à amígdala. Então, se a gente já consegue correlacionar. Então, eu escuto uma determinada música, isso ativa essa minha região cerebral onde tem memórias emocionais, então eu já consigo até mesmo ter um recurso aí terapêutico e a gente já consegue fazer essa ativação mais direta
mesmo Uhum. dessa questão emocional que é tão importante na terapia. Quando eu falo isso, eu sempre me lembro. Eu tenho duas músicas que, para mim, são muito importantes. Uma é Viena, do Billy Joel, Ah, maravilhosa. que é uma música assim que eu tenho até tatuado no braço as coordenadas de Viena para não esquecer, de poder quando eu escuto ela, eu me centro. Eu sinto que eu me centro, eu consigo centralizar. E eu tenho uma outra música que sempre que eu escuto, me conecto com uma vulnerabilidade ainda maior. Uma vulnerabilidade de desconexão que muitas vezes eu sinto, que é a música Lonely, do Justin Bieber, que toda vez que eu escuto Uhum. aquela música, putz, acerta direitinho. E como é algo que a gente não controla, é algo que Sim. simplesmente, pum, é instantâneo. E daí, e tu, tem alguma música, algum filme, alguma imagem que te conecta de uma forma mais potente? Com certeza eu só não saberia elencar quais, porque existem Uhum, infinitas, talvez, né? Eu sou uma pessoa que música é algo que também me toca profundamente. Inclusive, eu sou meio uhum, que até um colecionador compulsivo de instrumentos. Deve ter, talvez, aqui uns 12 instrumentos diferentes. Cada um deles me levou, talvez, para um mundo diferente e eu meio que mergulhei na história de uhum, cada um deles, né? Então, eu não saberia, talvez, nem elencar quais, sabe? Porque tem muita coisa que, inclusive, até vai para épocas e lugares que são anteriores a mim. Eu acho fascinante isso que está me falando, porque é bem isso. A arte, e nisso entra a música, ela é uma janela ali para emoções, para mundos, para épocas, para situações em geral que estão fora do seu próprio mundo. Ela é essa janela ali para um outro mundo, às vezes um mundo até transcendental, digamos assim. uhum, Então, como isso é muito valioso de você ter, porque isso te ajuda realmente até inclusive sair da sua bolha, né? Nessa minha coisa dos instrumentos. Eu adoro, uma prática que eu adoro. Você está mergulhando ali na música cultural de cada lugar, você vendo músicas tradicionais de outros povos, isso te traz bem uma atmosfera, isso te traz uma ideia da identidade de cada cultura. Isso é muito bacana de você buscar, digamos assim. Então, essa coisa da janela, eu acho isso bem fundamental, porque tem uma coisa que eu gosto de falar também bastante com meus amigos. Sempre que eu solto essa ideia, o pessoal diz que eu estou meio ficando maluco da cabeça, mas eu acho que é uma metáfora bem legal. Porque eu não sei se você é religioso, Léo, e trabalhando certo com os indígenas, eu tive muita essa curiosidade de vendo como era esse aspecto religioso, talvez. E isso vai uhum. puxando um gancho para você ir tendo curiosidade por outras coisas. Já fiz algumas viagens ali para a Ásia, então eu ficava curioso sobre como era esse fator religioso da coisa. E até fui buscar ali alguns autores também que falam sobre isso. E eu acho bem legal a seguinte ideia: as diferentes religiões, certo, elas diferem profundamente entre si, mas alguns Uhum, aspectos até se assemelham. E um dos aspectos que se assemelha na quase totalidade delas é que tudo isso aqui que a gente está vivendo esse ano, isso foi criado. Então, alguma entidade ali, divina, criou isso aqui tudo. Então, isso é muito legal de você perceber que o processo de criar ele é fundamentalmente algo ligado ao divino, né? Se alguma coisa foi criada, uhum. isso significa alguma entidade que é algo que está além do ser humano, algo superior a nós de alguma forma, ele tem essa capacidade. Então, o processo criativo ele é algo que, se a gente quiser olhar dessa forma, ele nos aproxima do divino, né? Uma janela ali para o transcendental, para a divindade. Isso é muito legal, porque eu sinto isso, talvez você já tenha sentido, muitos artistas certamente sentem. Quando você está no meio de um processo criativo, dependendo do que você está fazendo, às vezes a única coisa que passa a existir naquele momento é você e a sua criação. Você está ali empolgado por aquela ideia que surgiu e você está ali profundamente engajado naquela tarefa. Parece que o passado, presente e futuro não existem mais. A única coisa que está acontecendo é aquela emoção, é aquela sensação. Normalmente o pessoal chama isso de estado de flow, realmente. E, Exato, de estado de fluxo, né? Daí eu não, sim, eu vou fazer uma tragédia agora que eu vou tentar falar o Mika Heads. O nome é difícil, gente. Procurem Flow no Google que vai chegar o nome do autor. Se alguém conseguir falar o nome dele direto 3 vezes sem errar, ó, salva de palmas. então, isso é bem bacana, porque realmente, quando o estado de flow é algo muito precioso ali de ser despertado, e quando ele está acontecendo, parece que você está tomado ali por uma energia que não é nem desse mundo, né? Parece que você está tomado ali por um engajamento
que está talvez fazendo você receber algo ali que não pertence a esse plano, e de fazer, quem sabe talvez seja exatamente isso, né? Porque você está talvez reproduzindo de alguma forma aquilo que fundamentalmente pertence ao divino. Então, eu acho muito legal você olhar para esse lado, porque isso já traz justamente, se a arte é essa janela para o transcendental, então existe benefício no criar, existe benefício no consumir. Se você consome a arte, você está olhando através dessa janela, você está aí vivenciando exatamente o que você me contou, por exemplo, que Uhum. é você acessar emoções ali tão profundos, sentimentos tão profundos, sentimentos que às vezes de outra maneira não seriam tão facilmente acessíveis para você. Então, ser lembrado que existe uma visão através dessa janela, isso é muito precioso, porque senão a gente torna a vida esse processo árido, esse processo sem graça. Se a gente para ver a vida de uma forma 100% racional e mecânica, isso aqui tudo não faz o menor sentido. A gente, um belo dia, foi jogado nesse mundo que a gente não pediu para estar aqui, não entendia nada, e agora a gente vai ter ali que obter alimento, talvez se reproduzir, se conseguir, para depois cair duro e morto. E qual é a grande graça de você estar submetido a isso? Qual é o grande sentido disso tudo, né? Então, às vezes a gente está tomado por essa percepção de que é tudo sem graça, que é tudo sem sentido. E esse niilismo, tudo bem, pode ter diversas causas, mas uma das causas é quando você, certo, talvez está desconectado de algo ali que te lembra que a vida não é só isso, que existe muito mais coisa. E a arte ela vai ter esse papel. Quando você percebe que Uhum. nesse mundo, apesar dessa condição que a gente está, que tem o potencial de ser miserável, a gente tem a oportunidade de perceber, de contemplar, de talvez até participar da criação de algo que é muito maior do que a gente, algo que mostra que a gente é muito maior do que tão somente esse ser trivial que, inclusive, a gente pode, de alguma forma, fazer a nossa existência ali se perpetuar por mais do que o nosso próprio período de vida, né? Então, Com certeza. ser lembrado dessa grandiosidade, dessa coisa toda, eu acho que é o que tira a gente dessa situação tão miserável, contribui pelo menos para isso, né? Então, é algo que vale a pena de ser percebido. Se você não consome arte, se você na sua casa era só talvez um lugar, um quarto ali sem uma escultura, sem uma pintura, e você não escuta música, e você não lê um livro de literatura, de alguma outra coisa que seja, você está se direcionando para perceber a vida como algo árido, como algo seco. Então, fazer essa reflexão sobre o que você tem inserido para te deslumbrar, para te inquietar, é algo muito fundamental, porque muitas vezes, pelo menos, parte de um sofrimento pode ter a ver com isso, com a pessoa não ter ali, de alguma forma, no contexto dela, algo que lembre ela que a vida ela pode ser muito mais do que somente você acordar, trabalhar e dormir e pagar boleto. E a arte ela É, pode ali, perfeitamente ter esse e papel. daí isso linka muito com o que o Viktor Frankl ele vai falar, né, em busca de sentido, como a gente pode buscar sentido em questões que transcendem. Ele vai Uhum. falar, desde um relacionamento, o trabalho, mas a gente também pode pensar no aspecto mais espontâneo e prazeroso também da vida, que vai entrar em cena essa questão artística. Eu me lembro uma vez que eu estava com. Imagino que tu saiba, né, irmão? Meu pai é psicoterapeuta. Eu me lembro que Uhum. quando eu tinha acabado de me formar, eu tinha perguntado assim para ele, pô, como é que eu faço para ser um melhor terapeuta, né? Como é que eu posso fazer para ser um terapeuta ainda melhor do que eu tô sendo, do que, óbvio, super crítico comigo mesmo, uma época que a terapia não estava lá em dia, depois foi trabalhando e também a experiência vai ajudando, mas eu me lembro que eu perguntei para ele de uma maneira muito crítica comigo mesmo, mas ele olhou para mim e falou uma coisa que fez muito sentido e que mudou a minha vida. Porque eu sempre, desde criança, eu tive, fui instruído a ler muito. Mas entra muito naquilo da escola, que tu tem que ler aqueles livros que não fazem sentido para ti. E às vezes Sim. meu pai me trazia um livro que era para eu ler, e eu disse, mas eu não quero ler esse livro agora, não faz sentido para mim. Eu me lembro que ele trouxe para mim, para eu ler O Obstáculo ao Caminho do Ryan Holiday, uma vez. Só que eu tinha, sei lá, não estava no momento para ler aquele livro. E Sim. daí ele falou assim, leia, mas não lê só teoria, não lê só o livro do Jeffrey Young, da Marsha Linehan, do Stephen Hayes, do pessoal aqui no Brasil, mas lê literatura, lê livro de negócios, lê tudo que te faz, te deixa interessante, assim. Por quê? Porque daí tu vai ter vida.
E Uhum. tendo vida, tu consegue ser um terapeuta ainda melhor. Eu acho que esse é uma baita dica para todos nós. Sim. Leiam e consumam coisas que vão trazer vida pra gente. Porque, de Uhum. novo, o niilismo ele pode entrar num niilismo funcional, num niilismo disfuncional, isso não importa tanto. Mas tenham vida por conhecer outras coisas. Uhum. Expandir o horizonte, né? Isso que também faz com que a vida seja tão bonita. Não sei se tu Sim. concorda com Não, esse concordo plenamente. com o conselho. Não, eu concordo plenamente. E é muito curioso, porque isso que você está falando, está me lembrando, por exemplo, muitas vezes chegam pacientes que têm a seguinte dor: nossa, eu não me sinto uma pessoa interessante, como é que eu faço para ser uma pessoa interessante? E tem aquele conselho meio clichê, mas que ele é profundamente verdadeiro, que uma pessoa interessante é tão somente uma pessoa interessada. Se você quer ser interessante, Uhum, seja interessado. E isso tem tudo a ver. Você pode ser interessado por toda essa coisa que está ali externa a você. Você pode ser interessado pelas pessoas, pelos livros, pela música, etc. Quanto mais você for curioso quanto a isso, mais aquilo passa a fazer parte de você. Então, mais aquilo constrói esse repertório. Uma pessoa que quer se tornar interessante, o principal ingrediente para isso é a curiosidade, seja ali no nível que uhum. for. Então, vou conhecer uma pessoa, não sei se sou interessante. Tenha curiosidade sobre a pessoa, queira saber tudo, Pergunte. lógico, com as devidas proporções, mas queira colocar um pouco daquela vida que ela teve dentro de você, porque isso Uhum. muito possivelmente vai te tornar interessante não só para ela, mas para todas as outras pessoas que cruzarem ali o seu caminho. Então, isso é muito valioso também de ser colocado como mentalidade, que a gente precisa ser curioso sobre essa coisa toda, tem muita coisa aqui para a gente explorar, e que bom que tem, né? Tem aquela frase que diz que a arte existe porque a vida não basta. E, de fato, se a gente deixa essa coisa seca, árida, dominar a gente, ser a única realidade, não tem muito ali o que ser feito. Mas se a gente desperta curiosidade para conhecer o que tem além dessa mera coisa mecânica, então existe toda uma infinidade que você ali inevitavelmente vai morrer e não vai conseguir, talvez, consumir metade dessa coisa toda. E que bom que é assim, porque então, você tem ali um material infinito para te deslumbrar, para te engrandecer, para te gerar, alimentar a curiosidade que você pode ter sobre essa coisa toda. Então, a gente não pode esquecer ali de ser curioso, porque é da nossa natureza também algum grau ali de curiosidade que às vezes a gente abafa, né? Perfeito, eu acho que é muito bonito o que tu fala. Eu acho que é bonito e eu acho que é prático ao mesmo tempo. Porque às vezes a Sim, gente tem coisas lindas que a gente não consegue praticar elas porque existe um grau de complexidade gigantesco. Mas eu acho que é uma dica, vamos colocar dessa forma, muito simples, se torna interessado pelas coisas. E sim, daí é aquela coisa, eu vou ler o quê? O que tu gosta? Mas eu só gosto de ler Harry Potter. Tá, começa lendo Harry Potter, não tem problema. perfeito. Tu não precisa ler Machado de Assis de cara, tu não precisa ler, sei lá, a Ilíada de uma vez só. Não, começa com o que tu gosta. Em Perfeito. geral, o Porque, nosso vai crescendo, né? O nosso interesse ele vai crescendo, a gente vai ficando curioso sobre outras coisas também. sim, perfeito. E essa é a ideia que às vezes a gente não está atento. Como é que eu vou? Eu queria ser a pessoa que lê todos os livros complexos. Funciona muito melhor se você está interessado genuinamente por aquilo. E às vezes eu estou ali lendo Harry Potter e, nossa, um trecho do Harry Potter me despertou uma curiosidade sobre outra coisa, porque falou ali, sei lá, citou talvez algum autor, citou alguma obra, citou algum lugar. E eu, nossa, que curiosidade, o que é esse lugar? Eu já vou ali talvez ser curioso sobre aquele lugar. Isso já me direcionou, talvez me abriu outras portas. E essa coisa vai crescendo, até que você muitas vezes parou naquele autor que você sempre quis ler, mas nunca teve saco, e agora você está ali profundamente curioso sobre a obra desse autor, só porque Uhum. você começou ali pelo Harry Potter e foi, de alguma forma, parando nele. Então, às vezes, realmente, o que você precisa é só um pouquinho de paciência para ir escutando aquilo que já está dentro de você, né? E a partir disso, construindo os próximos passos dentro dessa coisa de você explorar, de você se permitir se abrir para toda essa experiência. Porque daí vira consistência. E Sim. consistência não é a mesma intensidade todas as vezes, mas é tu ser Uhum. consistente de tu fazer um determinado comportamento várias vezes e pegar tração. E daí entra até aquela questão de poder realmente ver o que tu gosta, poder te experimentar. E entra aquilo, né? Bom, eu quero ler aquele autor, todo mundo fala que é bom. Eu trago sempre um exemplo, todo mundo gosta, a maioria das pessoas gosta muito de Breaking Bad. Eu tentei assistir Breaking Bad.
Eu não gostei quando eu assisti. É uma das minhas favoritas, Estou, eu juro. eu estou disposto, por exemplo, eu já falei aqui em casa mesmo, que eu estou disposto a assistir de novo, porque talvez naquele momento não fez sentido. Talvez Uhum, agora possa fazer mais sentido. E eu acho que entra muito isso, a gente também está disponível para ter uma flexibilidade em relação a isso. E daí vem até uma uhum. outra pergunta para ti, pensando na tua prática mesmo. Como que tu já integrou esse aspecto de criatividade, de arte, seja de arte musical, de pintura, o que for, e também até mesmo de filmes e séries, como que tu já Uhum. implementou isso na tua prática com os teus pacientes? Então, nossa, que bacana essa pergunta, porque realmente eu particularmente me considero uma pessoa criativa. Eu tenho algo desde a minha história, eu sempre tive muita essa inquietação, essa fome de estar ali tanto trazendo para perto de mim quanto para colocar para fora. E trabalhar com saúde mental, você ter ali algum grau de criatividade, isso pode ser muito interessante, né? Por exemplo, se a gente está lidando com um processo de psicoterapia, você aplicar técnicas, isso aí te ajuda. E se você consegue ser criativo na técnica, isso também acaba sendo uma Uhum, ferramenta ali muito, muito bacana. Tem um livro que é justamente, né, o Métodos Criativos em Terapia do Esquema. Então, às vezes, certo, aquilo que está naquele protocolo, você até enxerga qual é a ideia, onde é que aquela técnica quer chegar, mas se você talvez adequa aquilo a alguma individualidade do paciente, se você reformula de uma maneira que assim integra mais com talvez o que ele considera mais apreciável, isso faz uma diferença realmente. Então, já parte por essa coisa, às vezes a própria criatividade em como você vai abordar uma questão, de como você vai trabalhar a própria relação terapêutica, senão você se torna aquela pessoa rígida e sem graça que está, então, fazendo aquele papel, sabe? Eu sou o médico e eu vou agir como médico. Às vezes você precisa se reinventar na sua forma de uhum. agir, de como você vai, talvez, ali acessar aquele paciente de uma maneira que é mais interessante, que é mais efetiva. Então, tem essa coisa toda também. Muitas vezes, certo, sofrimentos mentais se constroem ali porque a pessoa está com um certo estilo de vida, com alguns hábitos que não são ali ideais e funciona muito mal se você só diz, tem que mudar os seus hábitos, tem que mudar seu estilo de vida. Como se ninguém já Certo, é tivesse simples, mas não é falado isso assim. para a pessoa, né? Sim, e quando você então consegue ajudar a pessoa a construir essa mudança, e às vezes isso envolve ali uma certa criatividade, isso acaba sendo muito bacana. Por exemplo, teve um paciente que ele até a gente construiu isso junto, e eu acho muito muito fascinante até. Era um paciente que tinha profundos problemas ali com procrastinação, às vezes então ele procrastinava bastante atividades menos interessantes, lavar a louça, por exemplo. E aí uma ideia que a gente construiu que ele adorou e que adotou para sempre, ele meio que criava uns roleplays quando ele ia, então fazia as atividades mais chatas. Se eu vou lavar a louça, eu vou colocar aqui uma playlist como se fosse ali num bar americano para eu imaginar que eu sou tipo o bartender de um bar assim ali dos anos 70, vendo todo aquele pessoal, e agora isso aqui se torna menos chato. Quase uma imagem mental, né? Quase assim, Sim. dele se imergir realmente numa outra situação para conseguir fazer uma atividade que talvez era mega difícil para ele anteriormente. Então, isso é muito legal. Isso não tem no livro, por exemplo. Você vai ter Não, que ir eu não construindo. conheço, irmão. Se tiver, me aponta que eu nunca vi. Então, isso é muito fica a dica, inclusive, para às vezes ajudar você a construir, talvez, um roleplay para determinadas coisas. A gente faz isso o tempo todo, por exemplo. Quando a gente está na Ah, academia e coloca aquela música ali mais intensa, o que, que é isso? Senão a gente tentar ali se imaginar mais forte, a gente se imaginar um cenário mais intenso. Então, a gente faz isso o tempo todo, isso é criatividade, vale a pena a gente ir aplicando para diferentes situações, né? E, realmente, a psiquiatria, quando a gente fala mais da parte medicamentosa, tem uma frase que eu gosto muito que é a psiquiatria mais artística das ciências e a mais científica das artes. Porque é bem isso, né? O tratamento medicamentoso ele tem que ser muito individualizado. Você tem que ter muito essa percepção sobre o que você está modulando e para qual demanda do paciente, para qual sintoma, para qual objetivo. Então, você não ter aquela coisa ali tão rígida, você tem uma coisa mais aberta, então somente a depressão antidepressivo, ansiedade antidepressiva, psicose antipsicótico, isso às vezes limita muito o que você pode fazer. Às vezes você precisa justamente tentar construir de forma criativa onde é que você quer chegar com cada fármaco, com cada neurotransmissor que está sendo modulado por ele. Então, essa percepção criativa, até da coisa mais técnica, também é muito valiosa, de você ter ali dentro de si. Né? com certeza, e até porque eu acho que isso facilita a compreensão para muitos dos nossos pacientes. E, de novo, a gente está falando de conceitos que, de novo,
eu e tu, por exemplo, a gente estudou muito sobre isso, então para nós parece muito simples algumas questões, mas que na verdade são super complexas. E às vezes a gente entra numa espiral de achar que é tudo mais simples e na verdade existe uma complexidade grande. E quando a gente consegue ter essa criatividade e utilizar de mecanismos artísticos para realmente educar o nosso paciente e que esse paciente possa utilizar disso para crescer, que incrível é isso! Que incrível a gente poder ver essa evolução do nosso paciente, que incrível é poder a gente ver essa pessoa que passou por tanto perrengue e que está com tanta dificuldade poder ser criativo e poder buscar em si mesmo também esse aspecto. E tu falou desse teu paciente, eu me lembro muito de um paciente meu que a gente fazia playlists para ele poder Uhum. realmente ir encarando algumas questões, né? Então ele via fazendo tipo bem de tipo se animar para sair do dia, tipo botava Eye of the Tiger ali do rock Perfeito, assim maravilhoso. e vai indo, né? E vai indo. E como isso é tão único para cada um de nós. Uhum. Sim, exato, né? Aquilo que funciona imensamente bem para a pessoa, isso não é uma regra, você tem que estar muito atento a isso, senão você vai Uhum. engessando a sua própria prática. Ah, deu muito certo para tal paciente, isso é um sinal de que vai dar muito certo para todo mundo. Não é. Às vezes você vai ter que ter essa percepção mais única de cada pessoa e ser bem único na forma como você cria todo o plano, né? E é isso Perfeito. que me fascina na saúde mental. Talvez por isso também eu acabei caindo nessa, porque é esse mundo de possibilidades, é esse mundo de percepções que você pode construir que valem a pena de ser construídas. Perfeito. E eu acho que daí tu fala, né, tanto da tua prática, eu acho que a gente falou também um pouco desse aspecto mais cultural, de como a gente vai ver artistas que usam muito de situações que ocorreram com eles para poder colocar isso para fora. E eu sempre, eu não sei se tu já assistiu aquele filme na Netflix, The Dirt, As Confissões do Motley Crue. Não, Basicamente, ó, fica a dica para todo mundo aqui. E é a história do Motley Crue, a banda lá dos anos 80, né? Um glam metal, assim. Mas é muito legal a gente ver como a história dos personagens ela aparece nas músicas e como a construção também ela ocorre. Então, realmente, tu falou de regulação emocional. Como a gente pode pegar a música, como a gente pode usar da arte, de uma pintura. A gente vai ver, né? A arte terapia, a gente tem tantas possibilidades e daí eu acho que fica esse call to action, assim, né? sim. Vamos agir sobre isso. Terapeutas, psicoterapeutas, psiquiatras, a gente poder expandir esse arsenal, porque, de novo, o protocolo ele é muito bonito, mas às vezes o nosso paciente não cai dentro desse protocolo e a gente está com essa pessoa que está buscando essa ajuda e a gente precisa expandir. Não sei se tu concorda, se Uhum. faz sentido isso para ti. Sim, completamente, né? E no final das contas é bem esse, acho que o ponto central da nossa conversa. Você tem que perceber que a nossa própria existência ela muito facilmente se direciona para esse vazio. Mas a gente Uhum. tem uma ferramenta que está ligada à nossa natureza, que tem também, ao mesmo tempo, a oportunidade de tirar a gente desse vazio todo, se a gente torna isso a parte da nossa vida, se a gente Claro. torna isso recorrente, presente, de alguma forma, e se a gente, justamente através disso, busca se conectar com as outras pessoas que também estão ali para serem, de alguma forma, atingidas por isso tudo. E eu acho tão legal quando a gente fala isso, porque daí a gente fala desde da psicanálise do Freud, a gente fala de Rogers, a gente está falando da Christine Neff, que é uma terapia, bom, se é de terceira geração, o Gilbert já não gosta tanto de dizer que é uma terapia cognitiva de terceira geração, mas fecha todos os Uhum. grandes critérios de uma terapia de terceira geração, mas a gente consegue ver como as psicoterapias elas seguem falando sobre isso e como isso é importante. A gente está chegando mais no final da nossa conversa aqui, Armando, então eu queria te perguntar assim, se tu tivesse que fazer um resumo do que a gente falou hoje, ou se tu, o que que tu gostaria de passar para as pessoas para ficar com isso na cabeça na nossa conversa de hoje, o que que seria? Certo. Então, tem a ver com esse gancho que eu acabei de puxar nessa minha última fala. Perceba bem como anda a presença, talvez, daquilo que é criativo, daquilo que é artístico, dentro e fora de você, digamos assim. Porque, às vezes, parte do seu sofrimento, ou talvez até a totalidade dele,
tem a ver com o fato de que você não está colocando para fora aquilo que está gritando dentro de você, ou tem a ver com o fato de você não estar materializando talvez uma dor, ou talvez tenha a ver com o fato de que você, de alguma forma, construiu ali um contexto, um ambiente profundamente seco, profundamente engessado, que não te lembra justamente que existe tanta beleza, tanta inquietação, tanta coisa que mexe, que tem o potencial ali de mexer, de te inspirar, de te inquietar, de te bagunçar que seja, mas a própria bagunça já te tira, pelo menos desse tédio, pelo menos dessa coisa meio inerte. Então, é importante que você perceba que justamente a arte é uma janela para aquilo que transcende a própria condição humana. Se ela não faz parte da sua vida, você está fechando na sua cara aquilo que pode te tirar dessa situação, às vezes, tão pequena. Porque a vida é muito mais do que isso tudo que a gente está, e a gente pode e deve ser lembrado disso diariamente. É bom que a gente seja lembrado disso diariamente, porque, ao mesmo tempo, a arte tem esse poder, ela faz a gente se sentir tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão gigante. Isso aqui que é criado, isso aqui é tão maior do que eu, mas isso veio de alguém igual a mim. Isso pode vir a Uhum. aparecer de alguma outra forma através de mim. Então, olha o potencial todo que isso tem de justamente mexer com todas as percepções que você tem, teve ou virá a ter. Então, não deixe que essa ferramenta tão poderosa não faça parte recorrentemente da sua vida, porque você está se direcionando para uma vida de sofrimento se você age dessa forma. Que legal. Que legal. Acho que é uma mensagem que todo mundo pode buscar e pensar sobre. E tentar implementar. Não precisa ser toda hora, não precisa ser super intenso. Mas de pouquinho em Uhum. pouquinho isso vai nos suprindo. E vamos nos suprindo, Sim. suprindo, suprindo, suprindo. E daí chega a minha última pergunta, que é a pergunta que eu faço para todos os meus entrevistados. Ela não tem necessariamente um caráter terapêutico, mas ela tem uma questão muito mais associada à jornada e a progresso e evolução, de uma certa maneira. Hermano, se o hermano criança ou adolescente estivesse assistindo o podcast agora, o que que tu diria para ele? Nossa, que pergunta profunda, né? E, nossa, que interessante isso. Deixa eu pensar um pouquinho. Porque, primeiro, certo, quem era o Hermano criança, Hermano adolescente? Ele era essa criança ali profundamente quieta, que, nossa, tinha uma aversão profunda e ainda tem, de certa forma, ao tédio. Então, ele Uhum, nunca deixava ali, se tinha que fazer uma apresentação na escola, jamais que eu vou fazer aquela apresentação de eu vou só ficar lendo slide, eu vou tornar isso aqui mais divertido de alguma forma. Eu vou, às vezes, ali fazer alguma palhaçada, uma pessoa que adora talvez sendo o palhaço da turma. Então, eu era essa pessoa profundamente brincalhona. Então, o que eu diria, talvez, para ele seria algo mais ou menos assim. Realmente, você aí que é essa pessoa brincalhona, muita gente vai tentar te, talvez, fazer frear um pouco nisso tudo. O pessoal vai dizer que, não, tem que parar de brincar, tem que falar sério. E eles estão parcialmente ali corretos, certo? Talvez a gente precise frear um pouco, mas uma coisa é frear, outra coisa ali é parar permanentemente. Então, o que eu diria seria no sentido, nossa, cara, não deixe esse pessoal de alguma forma te convencer de que você tem que encerrar essa coisa toda da sua busca por tentar trazer um pouco mais ali de cor para as coisas, porque o pessoal pode tentar fazer isso, mas é algo que a gente precisa ter dentro da gente e é bom que a gente tenha. Muitas vezes tem muito adulto sofrendo simplesmente porque em algum momento ali eles perderam a capacidade de brincar de certa forma, de se uhum. divertir, isso foi tomado deles por algo ou por alguém, e aí agora eles passam o restante ali da vida que eles têm buscando suprir essa necessidade. Então, pisa no freio, mas nem tanto, porque é bom que a gente tenha essa coisa dentro da gente. Porque a brincadeira, eu estou agora passando pela psiquiatria infantil, então a brincadeira ela tem fundamentalmente esse papel de conectar a gente ao momento presente. Brincar é tornar o presente mais interessante, tanto para mim quanto para os outros, muitas vezes. Então a brincadeira ela sempre tem que ter essa visão de que isso serve para tornar o presente mais agradável, e não para eu fugir do presente, porque se a gente foge, a gente não está ali usufruindo da vida que está acontecendo. Então, brinque sim, mas permita que essa brincadeira seja algo que te traga para o presente e não para fora dele. Porque
talvez assim as coisas funcionem muito bem. E quando eu falo dessa coisa do brincar, sempre que eu estava ali aprontando, minha mãe já chegava dizendo: que é isso, menino? Já está aí fazendo arte. E eu acho que se a gente conecta as coisas, é bem isso, porque brincar, no final das contas, também é uma arte, e é através da arte que a gente dá sentido a tudo, né? Porque, como eu falei, se a arte é algo que está ligado à criação, a própria vida é algo aí que foi criado de alguma forma, que ninguém sabe como nem porquê, as teorias divergem, mas é algo que em algum momento foi criado. E se arte é criação, vida é criação, então o próprio viver é uma arte, a gente tem que levar essa vida dessa forma. Então, acho que é isso que eu diria para ele. Acho que ele adoraria escutar isso. Eu acho que de uma forma ou de outra também se escuta. Isso, eu acho que é importante a gente poder se conectar com essa nossa vulnerabilidade. E, hermano, eu queria te agradecer de verdade pela nossa conversa aqui. Eu acho que foi muito enriquecedora. Tenho certeza que todo mundo que escutou o podcast vai tirar vários insights, vai poder pensar muito sobre como esse aspecto de criatividade, de arte, realmente está entrando na vida de cada um de nós. Muito obrigado. Agora o palco é teu. Pode dizer para o pessoal onde o pessoal pode te encontrar, para te seguir, para poder ouvir um pouco mais de ti. De novo, muito obrigado. Foi um baita, baita prazer estar aqui contigo. Então, agradeço de novo aqui o convite, Léo. Não, se deixasse, eu acho que a gente podia Aí a levar essa horas, né? conversa. Ia ser aqueles podcasts de 5 horas. Você ficar conversando não ia parar, né? Sim, mas quando a gente traz para essa coisa mais aqui da subjetividade, essa coisa tem o potencial de ir longe. Então, fico bem feliz realmente pela conversa. Espero que ressoe aí para algumas pessoas. Espero que talvez desperte algumas reflexões, talvez chame a atenção para, às vezes, alguns aspectos que não têm recebido, talvez, a devida atenção, porque, no final das contas, é o objetivo disso para isso, né? Então, que isso possa servir para algo fora desse lugar, porque é isso também que traz sentido ao nosso próprio trabalho. E, se certas pessoas quiserem acompanhar também o trabalho que eu faço, atualmente estou mais presente ali pelo Instagram, hermano.castro_. Estou praticamente ali todo dia trazendo algumas reflexões, algumas ideias, tirando algumas dúvidas, e tem sido bem bacana essa experiência também, né, de unir ali o real ao virtual. Perfeito, hermano. Muito obrigado de novo. E se vocês quiserem o hermano em mais um episódio aqui do podcast, só nos avisem que a gente vai fazer. Eu vou para Curitiba em algum momento desse ano. De repente a gente faz algo presencial, mas vocês têm que comentar Ah, aqui sim, por embaixo para favor, a gente adoraria. saber. Então, aguardarei ansiosamente. Então tá. Um abração, pessoal. Muito obrigado. Abraço.